Nós precisamos falar sobre a educação da sua imaginação. A capacidade de imaginar as coisas é, na minha opinião, a mais perdida que nós temos hoje. A minha conversa com todas as pessoas que querem se desenvolver, construir um negócio, criar conteúdo, crescerem, é uma conversa que me deixa quase sempre muito triste por ver a incapacidade de imaginar coisas que muita gente tem hoje. E isso é um grande mal que impede você de conseguir praticamente tudo o que você quer. Esse é o episódio número 10. No nosso Condado Talks, nós vamos partir das ideias deste livro que se chama A Imaginação Educada. Nós vamos começar lendo e você vai ver como isso aqui é de importância fundamental para a sua vida. Olha o que ele diz. As ações humanas são motivadas pelo desejo. E alguns desses desejos são necessidades, como as de alimento, calor e abrigo. Pega a pirâmide de Maslow lá, que você vai ver isso aí. Outro desejo é o sexual, o desejo de se reproduzir e trazer à existência mais seres humanos. Mas há ainda o desejo de trazer à existência uma forma humana social. A forma das cidades, jardins e fazendas a que chamamos civilização. Muitos animais e insetos também têm essa forma social, mas o ser humano é consciente de tê-la. Ele é capaz de comparar o que faz com o que imagina poder fazer. Presta atenção nisso. O ser humano é o único capaz de comparar o que ele faz com o que ele imagina poder fazer. As pessoas estão amputadas, cara. Elas não estão mais imaginando poder fazer as coisas. Acho que um dos grandes males que eu identifico na maneira como a comunicação no mercado digital é feita é que as pessoas elas pararam de imaginar coisas da cabeça delas, de tentar inventar ideias, e elas começaram a achar que tudo que dá para fazer é copiar o que os outros estão fazendo. Então criou-se uma ideia de que eu preciso comprar o curso do fulano de tal, onde ele me ensina o que ele faz. Eu preciso comprar o curso deste outro fulano, onde ele me ensina o que ele faz. Cara, presta atenção. E o que você pode fazer? E você simplesmente parar e pensar, supor, inventar ideias na sua cabeça, possíveis caminhos. Isso desapareceu. Isso é um mal gigantesco. Por quê? Porque isso é uma das coisas que te faz humano. Quando você não consegue mais imaginar, é porque você está perdendo um pouco de humanidade. Ele diz o seguinte, olha o que é a imaginação. Começamos então a perceber o lugar da imaginação no quadro das ocupações humanas. A imaginação é o poder de construir modelos possíveis da experiência humana. No mundo da imaginação vale tudo o que seja imaginável, mas nada acontece de verdade. Na imaginação eu posso pensar num cavalo com asas e eu crio um Pégaso. Na imaginação eu posso pensar num avião que voa e ele mergulha embaixo da água e vira um submarino. A imaginação, ela te leva para lugares em que você vai construir ideias que elas podem ser únicas, podem ser inovadoras. Elas vão fazer você vislumbrar caminhos possíveis e testar coisas na sua vida que você não testaria de outra forma. Se você não educar a sua imaginação para conseguir trabalhar, você vai ficar completamente amputado na vida. Você é quase que uma pessoa... Pensa uma pessoa que teve as pernas amputadas. Ela não pode mais correr, certo? Ela pode fazer várias outras coisas, mas ela não pode mais correr. Quando você não pode... Você tira a tua imaginação, você não corre mais. Você agora está parado, você está completamente passivo, esperando as coisas acontecerem ao teu redor e meio que reagindo a elas. É muito triste essa vida. Porque é claro que você... Veja... Não importa quantos cursos você faça, quantos métodos você aprenda, quantas coisas você decore. Se você não tiver a sua capacidade de imaginar, você não vai conseguir fazer o teu negócio andar. E aí, cara, nós vamos olhar para isso aqui, tá? Nós vamos entender como educar a imaginação. Ele fala assim, olha, temos 3 níveis da mente e uma linguagem para cada um. Nível número 1, ao nível da consciência e perceptividade, onde o mais importante é a diferença entre o eu e tudo mais. A linguagem desse nível é a conversa corriqueira, que consiste basicamente em monólogo.
como vocês logo perceberão se abrirem os ouvidos para as conversas alheias ou para a própria fala. Você vê que a maior parte das conversas é isso. O que acontece comigo? Eu no centro das coisas, e só essa separação entre o eu e tudo mais. Podemos chamá-la linguagem de autoexpressão. Em seguida vem o nível 2, o nível da participação social. A linguagem profissional tecnológica dos professores, pregadores, cientistas, etc. A essa chamamos linguagem do senso prático, muita da linguagem aqui do digital. Por fim, ao nível da imaginação, que produz a linguagem literária dos poemas, peças teatrais, romances. Não são de fato 3 línguas, é claro, mas sim 3 motivos para usar as palavras. E aqui vem a coisa. A imaginação é o nível de linguagem que faz você conceber novas ideias. Só que, hoje, por que a imaginação das pessoas não consegue conceber novas ideias? Porque elas não estão mais alimentando a sua memória com imagens possíveis para ela misturar. Porque veja, o que é a imaginação? A imaginação é, de acordo com esse texto que a gente acabou de ler, o nível mais profundo da linguagem. Porque é o nível que mais trabalha com elementos possíveis. Veja, na vida real, eu não tenho um cavalo com asa. Não existe esse cavalo que voa. Então, só na imaginação existe essa possibilidade. Eu sei que no mundo real não tem como, mas na minha imaginação tem. Então a minha imaginação, ela pega todos os conceitos que eu memorizei e ela consegue misturar eles de formas completamente diferentes. Às vezes formas malucas, mas às vezes são as formas, e é isso que leva qualquer negócio para frente, as formas que você não estava pensando a partir do que outra pessoa ensinou. Só a tua imaginação foi capaz de montar isso. Por que isso é muito importante? Porque não importa que método que você aprenda de ninguém. A tua circunstância, ela tem as suas características particulares. Só você consegue juntar o que acontece na sua vida com a teoria que algum professor ensinou. Só você consegue misturar circunstância particular com ensinamento universal. Quando eu venho e falo, você tem que gravar vídeo todo dia. Talvez você tenha um monte de filho, talvez você tenha 2 trabalhos, talvez você tenha pouquíssimo tempo disponível, talvez você não tenha uma capacidade de criar vídeos ligando a câmera e saindo falar igual eu. Eu não consigo conceber as situações particulares da sua vida. Eu só consigo te passar esse esquema universal, porque eu não te conheço. Então você sozinho na sua casa tem que ser capaz de juntar tudo isso que é teu, da tua personalidade, do teu jeito de ser, da tua situação, da tua circunstância, com as coisas que eu ensino. Só que você não consegue fazer isso se tudo que você bota pra dentro é um monte de coisa fragmentada e mais do mesmo. Então quando você vive na rede social, rolando o feed pra baixo e pra cima, você tá vendo praticamente o tempo inteiro algumas pouquíssimas mesmas coisas. É impressionante. Se você rolar com atenção, se você perceber o que está acontecendo, você vai ver que é pouquíssima variação. A maior parte das coisas são repetidas porque as pessoas pegam umas das outras, e não é nem por mal, elas não pegam porque elas querem copiar o fulano de tal muitas vezes, mas é porque é tudo que elas têm na cabeça. Porque só dá para eu criar a partir do que está guardado na minha memória. Então, você não vai enriquecer a tua memória. Enriquecer a memória começa por enriquecer o vocabulário. Por quê? Porque a palavra, ela é só o signo que significa alguma coisa. Então existe um signo que é a palavra. Por exemplo, a palavra cavalo. A palavra cavalo é um signo. E esse signo, ele tem algum significado. Quando eu falo cavalo, você consegue imaginar um cavalo. Por quê? Porque dentro da tua memória foi criado um conceito de cavalo. O conceito é o significado. Então você criou um conceito, é um animal quadrúpede que tem crina, ele é relativamente tamanho porte grande, ele pode ser mais alto que um ser humano, ele pode ser marrom, branco, etc. Tu tem o conceito cavalo dentro da tua memória. Então existe o signo, existe o significado, o conceito, e existe sempre o referente. Na vida real existem milhões e milhões e milhões de cavalos. Cada um desses milhões de cavalos é um referente real do conceito cavalo. Então, olha que coisa importante que eu estou te dizendo. Para você conseguir
conceber o que você pode fazer com o cavalo, primeiro você tem que ter aprendido que aquilo é um cavalo. E você precisa de um nome para aquilo, senão você não consegue se referir a ele. Por isso que o trabalho de Adão foi um dos trabalhos mais importantes da humanidade, nomear as coisas. E é por isso que você tem que nomear o método, por isso que você tem que nomear as coisas quando você ensina as pessoas. Porque sem um signo que signifique aquele conceito, ou que se refira àquele ente da realidade, você não consegue pensar. Porque você pensa com os signos, com as palavras. Então, primeiro você tem que ter aprendido o vocabulário, cavalo. E aí você sabe que cavalo agora significa aquele. Além de ter aprendido o vocabulário cavalo, você vai ter que ter vivido e imaginado. Então primeiro você tem que visualizar. Vai ver um filme que tem cavalo, vai num sítio ver alguém em cima de um cavalo. Você vai ganhar repertório de coisas que se pode fazer com um cavalo. É só descobrir que, por exemplo, um cavalo pode puxar um arado. Eu posso usar um cavalo para andar da minha fazenda até o mercadinho na cidade. Eu posso usar um cavalo para apostar corrida, como um jockey. Eu posso usar um cavalo para fazer um rodeio, e eu fico em cima dele e ele fica pulando comigo em cima. Eu posso usar um cavalo para correr atrás de um boi e laçar o boi. Então eu vou concebendo possibilidades do que eu posso fazer com um cavalo. Agora pensa, olha que coisa doida. Imagina o primeiro ser humano que percebeu, bom, tem um cavalo, eu posso subir nele. Esse cara, ele teve que imaginar isso. Bom, um cavalo tem um lombo, talvez dê pra eu ficar em cima. E de repente ele parece forte, talvez ele me aguente. E aí alguém teve que imaginar isso, que dá pra subir em cima de um cavalo. Aí daqui a pouco imagina um cara, pô, ele já sabe que dá pra subir em cima de um cavalo. Esse cara vê uma corda. Ele olha pra corda. Pô, se eu pegar a corda e eu pegar uma ponta dela e voltar aqui no meio dela, e eu amarrar de um certo jeito, eu posso criar um laço. Aí eu posso subir no meu cavalo, eu posso correr atrás daquele boi, eu posso girar assim essa corda desse jeito, que quando eu jogar o laço vai certinho. Se eu acertar bem na perna do boi, eu prendo a perna do boi, porque o laço vai apertar quando eu puxar a corda. E eu vou pegar aquele boi. Aí eu posso comer aquele boi, sei lá. Isso tudo é um trabalho de imaginação que o ser humano fez. Só que olha o tanto de coisas que antecedem a imaginação. É o conhecimento do vocabulário, é o conhecimento do próprio ente do cavalo, das possibilidades que um cavalo apresenta. E o momento de imaginar misturar coisas. Misturar um cavalo com uma corda, com um pedaço de couro que eu posso colocar em cima dele para ficar mais confortável. E por aí vai. Daqui a pouco eu posso colocar um pedaço de couro em cima dele, eu amarro ele de um certo jeito, que eu coloco um negócio na boca do cavalo, eu boto uma corda e eu consigo controlar para onde ele vai. Então imagina, olha que trabalho de imaginação enorme. Agora nós vamos continuar a leitura do livro para a gente descobrir como é que a gente faz isso, como é que a gente chega ao ponto de ter a imaginação educada. Ele diz assim: a literatura nos dá uma experiência que nos estende verticalmente até as grandes alturas e as grandes profundezas do que a mente humana é capaz de conceber. Até aquilo que corresponde aos conceitos religiosos de céu e inferno. Nessa perspectiva, o que me agrada ou não me agrada desaparece, porque nada mais resta de mim como indivíduo separado. Enquanto leitor de literatura, eu existo somente na qualidade de representante da humanidade inteira. Olha que isso aqui é muito bom. Não importa quanta experiência acumulemos ao longo dos anos, jamais alcançaremos em vida toda a dimensão da experiência proporcionada pela imaginação. Imaginação. Só conseguem alcançá-la as artes e as ciências. E destas, só a literatura nos dá a amplitude e o alcance da imaginação humana tal como ela se vê. Isso aqui é a resposta. O que enriquece a minha imaginação? A literatura. A literatura. Olha o que ele fala. O melhor jeito de cultivar a imaginação é ler um bom livrinho ou dois.
Quanto a nós, não podemos expressar, pensar e compreender sequer a nossa própria experiência, a não ser dentro dos limites do nosso poder sobre a linguagem. E esses limites foram estabelecidos para nós pelos nossos grandes escritores. Nós vamos dividir isso aqui em duas partes. A literatura não ficcional, que é a literatura da descrição das coisas, do tipo, eu vou pegar esse livro aqui e esse cara vai me falar como que se escreve. Ou eu vou pegar esse livro e esse cara vai me falar como eu monto processos de uma agência. Ou eu vou pegar esse livro e esse cara vai me falar como eu gerencio pessoas de uma equipe. Quando eu leio esses livros de não ficção, eu tenho pessoas que viveram uma experiência que eu ainda não vivi e que estão me passando coisas da experiência delas. Então, aquela aulinha do método daquele cara que vai te ensinar, aquilo tem a sua utilidade. A sua primeira utilidade é me dar uma nova forma de fazer. Mas não dá para eu só replicar. Por quê? Porque isso daqui, esses caras, eles não conseguem representar pra gente tudo o que existe de possibilidade humana, do lado emocional, do lado psicológico, dos lados das relações humanas, porque não é o propósito, o livro deles não tem esse poder, porque não existe símbolo ou signo suficiente. É um negócio tipo assim, olha, o que é o amor? Descreva pra mim um amor. Muito difícil, porque o amor é um negócio abstrato. Do tipo, o que é a justiça? Muito difícil descrever a justiça, porque a justiça é uma ideia abstrata. Agora, eu vou lá e eu falo, cara, eu conheci uma mulher e quando eu tô longe dela, parece que o meu coração tá pegando fogo. É como se alguém tivesse atirado uma flecha no meu coração e agora ele tá queimando, ele tá ardendo, ele dói. Ele dói como se fosse uma dor física, porque eu tô longe dela. O que é isso? De repente, esse sujeito que contou isso daqui, ele achou uma história, uma analogia, uma ficção, uma invenção, um negócio que ele imaginou para descrever uma coisa real. Então, a não ficção, ela tem um limite, porque ela não é capaz de descrever tudo. Mas aí eu pego um livro de ficção bom, bem escrito, e aí eu começo a ler uma história que um cara inventou, ele imaginou, e ele vai contando de um homem que conhece uma mulher, de uma mulher que mudou para o campo, e aí naquela cidade ela começou a ir nos bailes daquela cidade, e daí ela encontrou um cara que fez o coração dela bater mais forte. Lá, lá, lá. Aí aquela história, além de me ajudar a compreender o que é a paixão, o que é o amor, ela me dá mais um monte de elementos que eu não teria sem ela. Primeiro que ela me dá vocabulário, porque um grande escritor tem muito mais vocabulário que eu. Segundo, aquela história me dá o que ele fala aqui, uma verticalidade humana, porque um grande escritor é como um sujeito com um olhar muito mais apurado do que o teu. Imagina que eu e você enxergamos o mundo com uma névoa na nossa frente. Tem uma coisa que deixa embaçada a nossa visão. Um grande escritor é um cara que não tem isso. É límpido. Ele vê o que você não vê. Ele enxerga o que você não enxerga. Então quando você vê uma história de ficção com personagens que ele inventou e imaginou num lugar que ele montou, na verdade, quando é um bom escritor, com uma história bem escrita, o que você está ganhando, na verdade, é um monte de elemento real que está dito de uma forma superior que você não consegue dizer se não for com uma historinha. Daí a importância dos contos de fada. Eu não consigo explicar muito bem o efeito da perseverança, mas eu consigo te contar a história da formiga e da cigarra. Existia uma formiguinha que ela trabalhava dia e noite, nananana. Existe a cigarra que ficava descansando, folgada, não sei o quê. E de repente eu descubro o efeito da perseverança da formiga. O efeito de prever o futuro. A formiga guardou comida para o inverno, a cigarra não.
Daqui a pouco eu vejo a história da tartaruga e da lebre. A lebre que correu e parou para descansar. A tartaruga foi bem devagarzinho e passou ela. Daí eu descubro, opa, talvez seja melhor fazer um pouquinho todo dia, ao invés de dar um tiro rápido, aí ficar tão cansado que eu tenho que parar e voltar do zero. A literatura ficcional bem escrita, ela consegue nos ensinar muito mais do que a não ficcional, porque ela educa a nossa imaginação. Ela dá um monte de elementos que a gente não conseguiria de outra forma para a gente poder imaginar as coisas. E a partir do momento em que você começa a ter repertório na tua memória, um monte de conceitos, elementos e histórias, e você tem vocabulário, que são as palavras, os signos para descrever as coisas, você consegue achar muito mais combinações. Imagina como uma série de combinações. Se eu tenho 5 elementos, eu vou combinando eles 2 a 2. Eu tenho um número determinado de combinações que eu posso fazer, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Provavelmente deve ser esse número. Agora, é um 5 fatorial, né? Se eu tenho 5.000 elementos, imagina a quantidade de possibilidades que existem aqui dentro. E aí uma imaginação bem educada, ela é muito melhor no juízo. Ela julga melhor se um ato é bom ou mal, se aquela decisão é certa ou errada. Ela julga melhor se aquela decisão é inteligente ou não. Ela consegue formar muito mais possibilidades. Agora um problema aparece para você. Ao invés de você ter uma possibilidade, você tem 12, 15. Aí você consegue escolher entre elas. Então você toma decisões muito melhores. E a educação da imaginação, ela vem do enriquecimento da tua memória. É como se a sua memória fosse o lugar onde você guarda as coisas. Minha estante. Tem estante aqui. Imagina que a memória é minha estante. Eu guardo os livros um do ladinho do outro. Ali é o livro de literatura, ali é o livro de negócio, ali é o livro de filosofia, ali é o livro de religião e por aí vai. O que é a imaginação? A imaginação é eu conseguir abrir todos esses livros ao mesmo tempo e misturar o que tem em todos eles e criar um livro novo. Isso é a imaginação. Ela pega tudo que tem armazenado e ela mistura de jeitos completamente diferentes, mas que são, conforme você educa ela, são os melhores jeitos de resolver as situações reais. Conclusão dessa conversa. Um dos grandes males do mundo de hoje é a incapacidade de imaginar. A incapacidade de imaginar é uma amputação do nível profundo de linguagem, de acordo com ele, um terceiro nível de linguagem. E a solução para isso é você abandonar o consumo de coisas repetitivas e superficiais e começar a consumir literatura. Na não ficção, você vai ganhar experiências de outras pessoas que viveram coisas que você ainda não viveu. Na boa ficção, na literatura bem escrita, você vai ganhar uma forma de demonstrar as coisas que não conseguimos fazer se não for por uma história. E aquela história vai te ensinar as coisas que vão mudar a tua vida. Lembrando, estão abertas as inscrições para você participar do desafio Transformando Livros em Conteúdo e aprender a fazer algo parecido comigo. Não vou falar nesse vídeo que tu pode fazer a mesma coisa que eu, não pode. Tu vai ter que estudar ao mesmo tanto que eu e tudo mais. Mas vai aprender o meu processo de leitura, extração de um conteúdo e transformação em algo útil para os outros. E eu acho que isso vai te ajudar a criar muito mais conteúdo e crescer aqui no digital. Espero ter te ajudado. O link está na descrição para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, assistir às aulas gratuitas e depois, se for da sua vontade, se inscrever no desafio Transformando Livros em Conteúdo. Tamo junto. Até a próxima. Um grande abraço!